Olá, pessoas. Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube. Então, aqui mais um capítulo do nosso estudo dirigido do livro Sinal Verde, né, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, né? Sinal Verde, que André Luiz usa a simbologia do sinal de trânsito, né? E que possamos abrir o sinal verde para a esperança, né? Como é dito na introdução por Emmanuel, né? Que possamos abrir o sinal verde para a nossa evolução espiritual, né? Possamos seguir em frente, mas para isso temos que corrigir, né, algumas atitudes no caminho, né, para que possamos seguir em frente, né, para que esse sinal verde se abra para a gente, para a nossa caminhada espiritual. E aí André Luiz vai nos falando sobre questões cotidianas mesmo, questões simples, né? Porque se não soubermos superar as coisas simples, como superaremos as questões, né, de ordem mais grandiosa, né? E é como eu sempre digo, né? Não existe questões pequenas para o plano espiritual, né? Pequena do ponto de vista material apenas, né? E aí André Luiz vai nos dando, quem está acompanhando esse estudo dirigido, né, nos dando orientações a partir de questões domésticas, questões do dia a dia, tanto em casa quanto na via pública, né, como foi o capítulo anterior. E hoje, o capítulo 11, comércio e intercâmbio, né? Comércio é uma coisa, uma atividade comum no nosso dia a dia, né? Nós estamos sempre comprando, vendendo, né? É uma atividade humana comum, comércio, né? Desde que o mundo é mundo, desde que não existia moeda ainda que fazia os escambos, né? As trocas e tudo mais, né? Então vamos ver o que esse capítulo comércio e intercâmbio, o que é que André Luiz tem a nos dizer aqui, né? E lembrando que um grande sinal verde na nossa vida é a própria doutrina espírita, né? Que abre as realidades do plano espiritual para a gente, né? Não que outras doutrinas não tenham feito, mas assim de forma, né, clara, racional, né? Sem mais os véus da ilusão, dos simbolismos, nada disso. A doutrina espírita nos abre a realidade da vida espiritual e sua relação conosco que estamos encarnados, né? A destinação da humanidade, a reencarnação e tudo mais. Então acho que a doutrina espírita para nós, né, que abraçamos o conhecimento espírita, é o maior sinal verde, né? E André Luiz vem aqui nos ajudar nessa caminhada, complementar o que aprendemos, né, no Espiritismo. E aqui em comércio e intercâmbio, ele começa o texto assim: o comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Então é uma estrada de mão dupla, né? As relações comerciais, né? Eu preciso do vendedor porque ele tem algo que eu quero, que eu necessito comprar, e ele precisa de mim porque ele precisa vender, né? Então tem que ter ambas, né? Os lados têm que ter atenção. Então, até para as relações comerciais é necessária pelo menos uma dose de fraternidade. Por isso que André Luiz começa dizendo que o comércio também é uma escola de fraternidade, né? Veja que um vendedor sempre trata bem um cliente, né? Mesmo que não esteja com vontade, mas pela obrigação da sua profissão, né? Mas nesse tratar bem, por entre aspas aí, a obrigação, já pode se ir treinando o tratar bem para a verdadeira fraternidade, né? Quando se alcança a compreensão real, né, das relações humanas, sobretudo das relações humanas no sentido espiritual. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, né, que são muitos, reflitamos nas provações que indubitavelmente os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho, né? Às vezes a gente encara uns comerciantes mal-humorados, né? O que não é bom, já que ele atende o público, né? Mas André Luiz nos convida a quando nós, né, que temos as luzes espíritas, encararmos
um comerciante, alguém num balcão, por exemplo, assim, nessa situação, que procuremos tratar com fraternidade também, né? Não vamos brigando, é assim que você trata o cliente, não sei o que, com esse mau humor. Não, que é isso, só está tudo bem com o senhor, com a senhora, tudo bem, né? Tentemos tratar com fraternidade, né? Tenhamos uma postura espírita diante destes também, que muitas vezes estão ali porque estão passando problemas familiares, ou então os negócios não estão indo muito bem, e etc. Por aí vai. A pessoa que se revela mal-humorada, quem nunca ficou mal-humorado, né, gente? Quem nunca, mesmo nós, como eu sempre digo, com as luzes espíritas, ainda temos vários episódios de mau humor. Quem nunca, né? Ainda faz parte ainda, infelizmente, das relações, né, das atitudes humanas, né? Então, a pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença, né? Como eu disse, né, pode ser várias coisas que confrange lá esse mal-humorado, né, que está ali nos contatos, né, trabalhando ali no comércio, né? Várias inquietações, tanto familiares quanto alguma doença dele ou na própria família, né? Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia, né? Sai da frente, né? Ou então empurra, né? Tá se falando aí realmente, isso aí tem mais a ver até com a via pública, né? Que eu falei no capítulo anterior, né? Vamos ter cuidado, né? Pedir licença é de bom grado, né? E dar licença quando alguém pede, né? Porque as pessoas podem estar com pressa, né? Ter atenção. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, né? É uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Então, do mesmo jeito que a gente dá licença e quer passagem, prestemos atenção para dar passagem aos outros que podem estar com pressa, com compromisso de trabalho apertado, né? Tenhamos atenção, é como o André Luiz está nos orientando, né? Vamos ter entendimento e cultivar a bondade humana, né? Seja no elevador, no coletivo, na passarela ali do metrô que eu falei no outro vídeo, né? Que as pessoas vivem se empurrando, né? Ou em qualquer outra passarela. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação, né? Então a gente tem que aprender a pedir esse favor com gentileza, seja em repartição pública, seja em armazém, em lojas, bares, restaurantes, né? É uma obrigação moral, principalmente para nós que temos já as luzes espíritas. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações, né? Então, é uma questão de atitude, né? Realmente de educação pessoal, né? Educação pessoal, né? Tendo cuidado que as palavras têm poder criador, né? Vamos dizer assim, o pensamento é que cria, mas as palavras ajudam quando a gente foca muito nessas palavras depreciativas, né? Acaba tem até uma frase que diz: as palavras têm força. Então, vamos ter cuidado com as palavras. Mesmo que a gente pense, vamos educar o pensamento para esse pensamento não chegar até a boca, não chegar até a língua, né? Aos lábios. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas, né? Só faz complicar, só aumentam os problemas e não resolve, né? Irritações, zombarias, esculhambações, né? Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo instrumento de agressão. Porque reclamar às vezes é um direito nosso. Por exemplo, estamos falando de comércio, né? Existem os direitos do consumidor, né? E quando a gente sente os nossos direitos de consumidor lesados, é normal que a gente reclame. Mas até nesse momento, a gente tem que ter, né,
uma educação, temos que ter uma postura, né? Não precisa reclamar agredindo. A gente reclama de forma firme, exigindo os nossos direitos, sim, mas não com agressão. Mesmo porque já existe uma lei que nos ampara nessa questão do direito do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Então não precisa agressão, basta a gente ir munido do conhecimento dos nossos direitos e reclamar de uma forma firme, porém não agressiva. O erro ou engano dos outros talvez fosse nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros, né? Se a gente tivesse ali naquela circunstância ali, naquele, como falou, do balconista do armazém ou do vendedor da loja, seja qual for a situação, né? No elevador, como falou ali, na via pública. Então, se a gente tivesse na posição dele, será que não teríamos uma atitude igual ou pior? O que seria ruim, né? Então é uma questão aí de empatia, né? De saber lidar com o outro sem agressão, mesmo que o outro esteja se mostrando irritado e tudo mais, mas por uma questão de empatia. Será que não tivesse no lugar dele eu também não estaria assim, né? Então, isso aí já ajuda, né, a ter mais compreensão. A afabilidade é caridade no trato pessoal. Então, ser afável, ser gentil com o outro, também é um ato de caridade, né? Na questão do trato pessoal das relações humanas. Então, assim, terminamos aqui o nosso capítulo 11, né? Nas relações comerciais, nas relações da vida, né? É importante notar que, como eu sempre digo no começo, são as nossas relações comuns, né? As nossas relações comuns que envolvem, né, os nossos atitudes, os nossos pensamentos, né, e ações. Ok, gente? Então vamos encerrando aqui mais um capítulo, encerrando aqui mais um vídeo, desejando a todos aí, ó, sinal verde, né, para a nossa caminhada evolutiva, sinal verde para todos, ok? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.